Paz do Senhor, meninos e meninas! Pequenos e grandes, e aí, como que vocês estão? A gente tá com saudade, né? Faz tempo, tem meses que não nos vemos presencialmente. Alguns rostinhos a gente vê de longe na igreja, só no dia de domingo. Só no tchauzinho lá de longe, né? E o coração fica aqui, apertadinho. Pois é, a gente tá morrendo de saudade. Bom, hoje nós estamos na lição número 9. Olha só, estamos acabando o trimestre, hein? Mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre a multiplicação da ciência. Então, presta atenção e pega lá a sua Bíblia que a gente vai usar bastante ela hoje, tá? Se preparem para mais uma aulinha, né? É isso aí. Bom, então antes da gente começar, a gente vai fazer aquela oração, né, de agradecimento pela nossa semana. Eu vou fazer a oração inicial e depois a tia Raquel faz a de conclusão, tá bom? Então, vamos lá, vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Criador. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, Deus. Senhor, agradeço também pela nossa semana, eu espero que todos tenham passado bem e que o Senhor possa derramar o Teu sangue, cobrindo todas as nossos alunos e aqueles que estão assistindo, Pai, com o sangue do Cordeiro e para que nenhum mal venha nos atingir, Senhor. Mais uma vez, obrigado. Eu peço que o Senhor permaneça conosco e que possa nos usar como canal de graça na vida dessas pessoas que estão nos assistindo, Pai. Eu oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amores, não esqueçam de fazer atividade, tá conversando com a tia Alexandra sobre elas, tá? Que geralmente também ela dá uma premiaçãozinha. É isso aí. Mas... Bom, você quer falar mais alguma coisa? Algum recado? Não? Já ia entrar no enfoque bíblico, que é o versículo para decorar. Isso aí. Não se esqueçam, decorem os versículos, vai que a gente pergunte quando voltar. Bom, o nosso versículo de hoje está em Provérbios 2, versículo 10. E vai falar assim: Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Olha só que maravilha, hein? Bom, e para a gente começar a nossa aula, eu gostaria que todos vocês já abrissem suas Bíblias lá em Daniel, capítulo 2, versículo do 20 e 21, certo? Daniel 2, 20 e 21. Daniel 2. E a palavra de Deus diz assim: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Também nós vamos ver em Daniel capítulo 12, versículo 4, só a parte B, que diz assim: Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha só. Bom, a ciência está se multiplicando cada vez mais, né? Está avançando de acordo com o tempo. E isso Daniel já previu há muitos anos atrás, como a gente acabou de ler. Que a ciência se multiplicaria, não é mesmo? Quem sabe me dizer um avanço tecnológico? Ou então um avanço da medicina? E até mesmo do transporte. Olha só. Tecnológico a gente pode ver pelas nossas aulas. Exatamente. É totalmente diferente. Quem imaginaria a aula da escolinha dominical online? Olha só que legal, não é mesmo? E também os avanços tecnológicos de hoje em dia, por exemplo. Você compra um celular hoje, amanhã já tem um outro muito melhor, da mesma marca, do mesmo linha de modelo, não é mesmo? Então, assim, é difícil a gente acompanhar essa tecnologia hoje em dia. E também na medicina, né? Cada avanço que tem aí, dia após dia. Olha só para você ver, estamos numa época de pandemia e os países todos querendo, né, saber quem que vai descobrir a cura do corona. Olha só, temos aí na Rússia, né, com aquela cura que estão falando que existe. Aí no Butantan, que também estão criando uma cura, uma vacina. Então, assim, é uma corrida muito grande para ver quem descobre a medicina, né? Quem tem a cura no meio medicinal. E também no meio de transporte. Algumas décadas atrás a gente andava de carroça. Olha só, hoje em dia todo mundo tem aí quase todo mundo, né? Tem um carro aí bonito, chique, né? Para poder andar para baixo e para cima, não é mesmo? Evolução. Isso aí.
Também tem os aviões que andam para baixo e para cima também, que até algumas décadas, alguns séculos atrás já não existia do jeito que está hoje, né? Então, assim, para a gente comparar como que era e como que basta a gente ouvir os nossos avós, né? Nossos pais, como que eles dizem que eram os tempos anteriormente. Eu vejo um pouquinho de mudança. Antigamente a gente jogava bolinha de gude na rua. Hoje a gente joga joguinho online ali, falando com o nosso amigo, não é mesmo? Então é bem diferente. Lembrando, o tio só tem 26 anos. É. Então ele não é tão velho assim. Não, eu já vi algumas mudanças. Na minha época o computador era aqueles de tubo grandão assim, sabe? Que tem aquela caixote atrás da tela. Hoje a gente tem notebook, tem tablet, celular, que já compara um computador, né? Bom, e por meio de tanta tecnologia, hoje nós vemos pessoas da nossa idade, né, que não conseguem ficar sem se comunicar através das redes sociais. Olha só, as pessoas tratam isso como um meio de vida ou morte, não é mesmo? As pessoas não podem ficar ali 1 ou 2 dias sem o celular, que já começa, nossa, mas eu tinha que falar com fulano, tinha que falar com ciclano, né? E é bem complicado. Entra até em abstinência, ficar sem o celular. Exatamente. Pô, é como se a vida tivesse acabado. E não é assim, porque antigamente nem isso. Antes a gente levava séculos para poder... Dias, né? Séculos é demais. Dias para poder receber uma carta de um parente que estava na cidade próxima ali. Então é bem diferente. Hoje não, a gente manda um oi, um bom dia ali pelo WhatsApp e a gente fala com uma pessoa que está, sei lá, 200 km de distância, até do outro lado do mundo. É rápido. Mas isso a gente vê também, esses avanços, né, em meio de comunicação. Antigamente, tinha que ter a datilografia, o curso de datilógrafo, né, que era a máquina de escrever, para poder trabalhar. Hoje não, hoje isso daí está uma máquina de escrever, está em museu, não é? Alguma de vocês já viram um datilógrafo? Se já viram, se já mexeram, deixa nos comentários. É isso aí. Já não esquece de dar o like, hein? Bom, mas então, antes tinha essas máquinas de escrever. Hoje não, hoje a gente tem um notebook, a gente tem um celular que a gente pode escrever, né? Pode fazer trabalhos, matérias, né? Pode fazer pesquisas através desses celulares. E olha que a internet é nova, né? A internet é nova. A internet é nova, foi criada na década de 60 aí nos Estados Unidos. E se a gente for ver, ainda está sendo aperfeiçoada. Quem que não passa raiva às vezes quando a internet cai? Nossa! Então, ela ainda tem um processo de melhoria. É, vocês não sabem como é ter uma internet de escada, né? Que tem que esperar horas e se tiver alguém no telefone, você tem que esperar alguém sair para poder entrar na internet. Nossa, que horrível que era. Bom, mas a internet facilita muita coisa também. Sim. Facilita nas compras por via de internet, né? Vendas por internet, transações bancárias, não é mesmo? Na comunicação, pesquisas, né? Hoje, se você não souber como é que eu escrevo tal palavra, eu vou lá no Google e pesquiso lá, escrevo. Até se você escrever errado, ele já te corrige. Olha só. O bendito corretor. Bendito corretor. Mas é isso que a gente tem que ver, os nossos avanços, né? Na ciência, na tecnologia e também o que a Bíblia fala sobre isso, não é mesmo? Então, meus amores, para a gente poder estar concluindo, falando um pouco sobre tecnologia, sabemos que a ciência ela é importante para os dias atuais, que precisamos dessa evolução tecnológica e também todo o conhecimento, toda a sabedoria, por mais que algumas pessoas não aceitem, provém de Deus, porque é aquilo. Você tem condição de estudar, você quis estudar, algo te motivou a isso. E esse desejo que há muitas vezes dentro de nós, vem de Deus. Então, é importante toda essa tecnologia, mas eu deixo a seguinte pergunta. Como que você está usando essa tecnologia para propagar o evangelho? Para poder ser diferente dos outros? Porque que nem... Quando a gente entra no celular, tem uma barrinha de informação que ele diz quanto tempo você passa em certos aplicativos. Então, se você for ver no seu aparelho, no celular, no computador, quanto tempo você tem tirado para entrar nas redes sociais,
E quanto tempo você tem tirado para poder meditar na palavra de Deus? Ah, no YouTube, eu assisti o vídeo da aula, beleza. Mas você só assiste o vídeo da aula? E os outros vídeos? São tantas coisas. Quando a gente entra lá, várias informações, outros vídeos que tentam roubar nossa atenção. E nesse negócio de roubar nossa atenção, também tira o nosso foco de Deus, tira a nossa presença, sentir a presença do Pai, que isso é algo diferente. Por isso eu deixo essa seguinte pergunta: quanto tempo você tem levado para estudar, para poder ver, buscar a palavra de Deus? E assim, outra coisa também que eu tinha que trazer para vocês é que a tecnologia, o avanço de todos os progressos, quando você estuda a disciplina de história, o que acontece? A gente faz um processo de extração, seja ela de minerais, de ervas, e também das plantas, né? Todos os tipos de plantas, inclusive a árvore, uma das principais, que antigamente usava para poder fazer tinta, para poder fazer o papel também é utilizado. E quando também tratamos de aparelhos eletrônicos, a gente trabalha muito com tipos de minerais como silício, ferro e etc. São vários. E todos esses pequenos componentes que são extraídos e colocado com mistura química, ele, quando você joga fora o seu celular, se você não fizer um descarte correto, ele volta para a natureza e ele passa a prejudicar o meio ambiente. Olha só, como que a gente, nós seres humanos, dependemos do ecossistema para viver. Como que você vai viver sem tomar água, se a água estiver suja e poluída? Se você chega na rua, você comeu aquele picolé gostoso e jogou a embalagem fora. Você pegou aquele relógio antigo que não serve mais e joga em qualquer lugar. Ele vai parar onde? Vai parar nos rios. E aí, se você mata toda uma espécie de peixe, você já mexe com a vegetação, já mexe com todo o ecossistema que depende daquele lugar. Então, eu também quero agora estar conscientizando vocês do descarte correto das tecnologias que tem em casa, tá? Incluindo computadores, celulares, relógio, qualquer aparelho, até um controle de televisão. Por quê? Porque o controle de televisão ele tem placas eletrônicas dentro dele. E quando você joga no meio ambiente, isso vai prejudicar você no futuro. E a gente aquilo. Então vamos tá sabendo trabalhar com a tecnologia, o meio ambiente e que possamos nos adaptar a todos esses avanços da melhor forma e a buscar a presença de Deus e a levá-lo, tá? E pra gente poder encerrar, a gente vai falar do nosso Falando Sério, que o tema quer dizer, comunicação. Então, o que é a comunicação? Como o tio Cris falou no começo da aula, todos nós precisamos de interação com pessoas e hoje em dia a tecnologia nos permite essa aproximação. Tem até aquele 3D, como é que fala? De projeção? As pessoas se projetam, tipo, é bem ficção científica. Holograma. Isso, e já existe, mas ainda não é acessível a todo mundo. Mas imagina só, se a gente estivesse aí, através de um holograma na sala de vocês dando aula, a gente ia estar de olho em vocês, vendo se realmente estão assistindo. Então já é uma realidade, mas é aquilo, é muito mais fácil às vezes a gente conversar com o amiguinho pelo aparelho celular, falar com os professores, conhecer uma pessoa nova, mas quando chega frente a frente, não sai nada. Porque o celular às vezes mostra uma pessoa que você não é. As redes sociais podem te mostrar uma outra pessoa que quando você conhece pessoalmente, não é aquilo. Pois é. E que
Só para encerrar. E que possamos estar levando a palavra de Deus. Ah, não tem os status? No seu status, vou deixar um desafio. Coloque um versículo bíblico todo dia. Não tem aquela palavra diário, pão diário, né? Que alguns chamam. Cada dia. Então, pega um versículo, põe no seu status todo dia. E assim, de forma indireta, você vai estar levando para os seus amiguinhos a palavra de Deus. É isso aí. Bom, então para a gente concluir, a tia Raquel vai fazer a nossa oração rapidinho para poder encerrar, tá bom? Vamos lá, meus amores, fechar os olhinhos. Senhor, meu Deus, a ti te damos graças, Senhor, por mais uma aula que o Senhor nos concedeu, que nos permitiu, que possamos sempre estar sabendo lidar com a tecnologia, com esses novos meios de comunicação e também a levar a tua santa e poderosa palavra. Senhor Deus Pai amado, nos conceda uma ótima semana e que possamos sempre